pessoal! Como é que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Stephanie, sou professora de História e hoje a gente vai continuar falando sobre os deslocamentos humanos, mas agora sobre uma nova perspectiva. Vamos nessa? Bom, antes de tudo, é sempre bom lembrar que tudo aquilo que a gente for falar tá lá no nosso livro didático, certo? Hoje o conteúdo é Da África para o Mundo, os primeiros migrantes. Vamos nessa? Vai ser muito legal. Bom, quando a gente vai estudar isso, vai entender aquilo que aconteceu no passado, entender esses primeiros deslocamentos, existem dois profissionais que são sempre bem lembrados e que você tem que conhecer. São eles os arqueólogos e os paleontólogos. E qual que é a diferença deles? Bom, os arqueólogos trabalham com aquilo que tem a ver com vestígio humano, ou seja, eles acabam encontrando cerâmicas, utensílios, enfim, nada que tenha a ver com coisas vegetais ou ossos. Isso daí é coisa do paleontólogo. O arqueólogo encontra coisas como isso, por exemplo, vasos, pedaços de coisas que foram utensílios e que acabam explicando como era uma organização humana, como ela era dividida, como ela se organizava. Além disso, eles também são responsáveis por encontrar e estudar as pinturas rupestres que acontecem dentro das cavernas ou em outros locais, né? E que nos dizem bastante. Então eles acabam estudando como eram essas relações humanas e culturais dos povos da antiguidade. E não necessariamente só da pré-história. Os arqueólogos podem estudar várias outras coisas, né? E estudam isso com a ajuda da história. Além disso, tem os paleontólogos, que são bem conhecidos por estudar algo que eu tenho certeza que você gosta, que são os dinossauros. Eles estudam os dinossauros, né, os fósseis. Aqui a gente pode ver uma imagem de um fóssil. E também estudam outras coisas que são fósseis vegetais. Então, às vezes, fóssil de uma planta antiga, de algum outro animal, não necessariamente só o dinossauro. Claro que eles se tornaram, às vezes, mais famosos dentro da nossa cabeça por causa do dinossauro Rex e tantas outras coisas. Mas eles estudam isso. Então, é sempre bem importante a gente lembrar dessa diferença. Que arqueólogos estudam as coisas relacionadas à vida humana e os paleontólogos estudam coisas relacionadas à vida vegetal, à vida fóssil, beleza? As pessoas, né, com os estudos tal, foi se concebendo a ideia de que tudo começou na África. Sim, os primeiros humanos surgiram na África. E a partir disso, eles começaram a se deslocar pelo mundo. A gente pode dar uma olhada nisso, nesse mapa que tá lá no livro de vocês. Migrações de acordo com os achados fósseis. Então as pessoas, né, os arqueólogos e os paleontólogos estudam essas migrações, estudam como foram essas primeiras culturas a partir dos resquícios que elas deixaram, algumas pistas assim. Não que elas tenham deixado para no futuro serem estudadas, né? Mas eles estudam a partir disso, às vezes um pote, um vaso que elas deixaram, ou às vezes, né, o osso ficou lá, eles enterraram algum parente e eles conseguem entender isso. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como aconteceu a partir da África, esses deslocamentos pelo mundo. Então, da África, eles migraram para todos os continentes. Claro que não foi um processo de um dia, foi um processo que demorou anos e anos. E existem diversas teorias. Teorias que pode ter acontecido na era glacial, assim, no estilo era do gelo, ou também que eles podem ter pego barcos ou construído coisas tipo barcos para terem ido de um continente ao outro, ou até mesmo terem ido andando. E aí, você deve estar se perguntando, né? Mas como que a galera chegou na América? Porque a gente tem um oceano nos separando da África. Mas existem várias teorias, mas eu vou apresentar para vocês duas delas. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa? Esse mapa traz pra gente o povoamento da América. Dá uma olhadinha nele aqui. E aí, a primeira teoria é que a galera atravessou o mar entre os continentes, né? Entre o asiático e o americano. E aí eles atravessaram andando, como a gente pode ver esses homenzinhos aqui, ó, que eles estão, deixa eu colocar mais perto pra vocês, pra focar, que eles estão andando entre os continentes. Então a primeira teoria é essa, demorou anos e anos e milhares de anos, mas vieram andando. E a segunda teoria é que eles saíram da Oceania, desse lugar aqui, tá vendo que o mapa tá um pouquinho diferente do que você tá acostumado, e vieram para a América do Sul, a partir disso. A primeira teoria de que eles vieram andando diz que essas pessoas, né, esses primeiros seres humanos, chegaram antes lá na América do Norte, certo? Então lá no começo, né, do nosso continente, digamos assim. E a segunda teoria, né, da galera que veio de barco ou veio com alguma outra embarcação da Oceania, é que eles chegaram primeiro na nossa América, a América do Sul, lugar onde a gente vive hoje em dia.
E como que eles estudam esse povoamento, principalmente da América, né? Eles estudam com fósseis. E um dos fósseis mais importantes do mundo, que até traz essa questão de como foram esse povoamento, como muda as teorias, é o fóssil da Luzia, esse daqui. A Luzia é um fóssil de uma mulher, foi apelidada, né? Ela foi encontrada lá no Lagoa Santa, em Minas Gerais. E ela tem 12 mil anos de idade, no caso, esse fóssil, né? Essa aqui é uma reconstrução de como ela seria. Como seria, né, o biotipo, quem ela seria. E aí, isso acabou mudando um pouco das teorias de como esse povoamento aconteceria, né? Será que realmente foi na América do Norte? Porque ela já estava aqui no meio do nosso país, querendo ou não, né? Já estava aqui na América do Sul, no meio desse continente. E aí, como assim, né? Esse fóssil é mais antigo até que o da América. Então, começaram a existir umas divergências nessas teorias. Mas tudo bem, isso faz parte da ciência também. Aí, a partir desse estudo, a galera começou a estudar como que as pessoas, né, moravam, como que elas conviviam. Lembra que eu falei pra vocês que os arqueólogos estudavam isso? Como era a cultura, como era o modo de vida das pessoas. E aí, no nosso livro, tem algo que é muito legal, que mostra mais ou menos a vida dos caigangues, certo? Que são povos indígenas que viveram aqui no nosso país há muito tempo. Eles têm descendentes até hoje, mas que eles viviam em casas subterrâneas. E por que eles viviam em casas subterrâneas, né? Por que eles não poderiam fazer moradias no ar livre? Porque o lugar que eles moravam era no Sudeste e no Sul. Principalmente no Sul. Eu, por exemplo, moro em Curitiba, né? Aqui é o sul do país, o nosso estado, o estado do Paraná. E aqui é muito, muito frio. Então acredita-se que os caigangues fizeram essas moradias subterrâneas para se proteger do frio. A gente pode dar uma olhadinha numa imagem que está numa atividade do livro de vocês, mas que a gente consegue perceber isso. Por exemplo, tá vendo as araucárias ali ao fundo? São símbolos, né, principalmente da nossa região aqui do Paraná. E as casas ali tem uma escadinha, elas eram subterrâneas para eles se protegerem do frio. E agora vem o desafio para você que chegou até aqui, que estudou, que entendeu o porquê, né, que a gente é considerado descendentes do continente africano. Por que o homem, né, o homem e a mulher surgiram lá e a partir disso se disseminaram, começaram a migrar pelo mundo. Se você chegou até aqui, você entendeu que os arqueólogos e os paleontólogos estudam isso, estudam o que aconteceu no passado. Principalmente os arqueólogos, porque eles estudam aquilo que foi a cultura humana no passado. E o desafio de hoje vai ser bem legal. Se você pudesse escolher algum objeto seu, ou se você pudesse olhar para suas coisas assim que você tem em casa, livro, brinquedo, roupa, tá? E pensasse, se daqui a muito tempo, daqui a uns 10 mil anos, um arqueólogo me encontrasse, né? Encontrasse, na verdade, os meus vestígios. A gente não vai estar vivo daqui a 10 mil anos. Mas encontrasse os vestígios. Quem sabe uma roupa, um diário meu, ou coisas desse tipo. Como se fosse uma cápsula do tempo. Aquilo que está acontecendo agora. O que ele falaria sobre a sua vida? Como é que você viveu? Por exemplo, se ele chegasse no futuro e encontrasse meu diário, falaria, bom, a Stephanie, no ano de 2020, ela viveu isso, ela trabalhava com isso, era formada em história, a partir dos meus relatos. Porque esses arqueólogos, né, assim como os historiadores, eles vão lidar com essas fontes, com essas pistas, vestígios, como se fosse uma investigação. Então a ideia é que você crie uma carta, tá, contando aquilo que acontece na sua vida. Quem é você, como você vive, e pensasse que objetos podem contar a sua história. Será que seus brinquedos podem contar a sua história? Será que sua roupa pode contar a sua história? Pensa aí, pensa na tua questão das moradias, da família, e faz uma cartinha contando isso, imaginando que no futuro alguém pode encontrar e vai querer saber como era a sua vida. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Até, tchau, tchau!